Olá pessoal, bem-vindos! Estamos começando mais um episódio do Tributos e Direito Podcast. Comigo aqui sempre o Júlio César Santiago. Como você vai, Júlio? Tudo bem, Rogério? Tudo bem, galera? Hoje o episódio promete, né, Rogério? Promete, o nosso ilustre convidado, Érico. Tudo bom, Érico? Érico Teixeira, como é que você vai? Oi, Rogério, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Obrigado, Júlio. Vamos falar um pouco aí sobre direito tributário, processo tributário, execução fiscal e é um prazer. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece. Olha, o Érico Teixeira, a gente vai falar sobre execução fiscal e processo tributário, porque o Érico é juiz federal, é especialista no assunto, porque ele milita na vara de execução fiscal, e o juiz federal que foi nomeado com 26 anos de idade, quer dizer, anteontem praticamente, né, Érico? Bem recente, né? Professor de Direito Tributário e mestre em Direito Tributário pela UERJ. Só que antes de a gente começar a nossa conversa, né, Júlio? Eu já sei que o Júlio já estava me olhando aqui, o Rogério vai esquecer. Não vou esquecer, tem que pedir para a galera que está nos prestigiando aqui se inscrever no canal, seguir nossas redes sociais no Instagram, comentem também o episódio, qualquer dúvida ou sugestão de pauta ou algum convidado aqui é muito bem-vinda, vocês podem mandar um e-mail para o tributosedireito@gmail.com. É sempre um prazer a gente receber esses retornos, esses feedbacks. E a gente agradece já a presença. Lembrando também que a gente está em todos os tocadores de podcast, né, Júlio? Estamos aí no Deezer, todas as plataformas, Spotify. Deezer, Spotify, que mais? Apple Podcast. Apple Podcast Google também. Podcast, tudo isso. A gente está por aí. Exatamente. Então, tá em todo lugar. Dando início aqui sobre o nosso tema, o Érico, que é um estudioso, né, Érico, sobre execução fiscal, eu queria começar com uma pergunta. Qual o tema hoje que você acha assim que é mais palpitante, né, digamos, nessa área assim, de execução fiscal, de acordo aí com a sua experiência? Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui, Júlio, Rogério. Nós temos vários temas, né, palpitantes em execução fiscal, nós temos discussão sobre desconsideração da personalidade jurídica, necessidade ou não de instauração do DPJ, honorários advocatícios na execução fiscal, redirecionamento da execução fiscal, prescrição, são vários temas. Mas antes de falar desses temas, né, eu gostaria de dizer que, além de... a minha história com direito tributário, com processo tributário, começou, Júlio, na verdade, ainda na faculdade, porque eu fui estagiário da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tu foi estagiário da Fazenda? Olha aí, revelações, hein? Momento de revelações. Lá no ano de no longínquo ano de 1999. Dá uma tossida, né? Antes da virada do século, né? Caramba, no longínquo ano de 1999, fui estagiário também da Secretaria Municipal de Fazenda, na verdade da Procuradoria Geral do município, era a 4ª PS, que era a 4ª Procuradoria Setorial, que funcionava junto à Secretaria Municipal de Fazenda, e ali começou a minha trajetória, ainda na faculdade, e ali surgiu o meu fascínio, vamos dizer assim, pelo direito tributário, pelo processo tributário, pelo direito tributário muito aplicado na prática. A parte processual, a gente trabalhava muito com as informações de mandado de segurança na Secretaria Municipal de Fazenda, além de analisar os processos administrativos, quando cabível, e na PFN a gente atuava, né, eu atuava em execução fiscal. Então ali começou essa relação longínqua com a execução fiscal. Aliás, ouso dizer que talvez, tirando as relações familiares, né, é a relação mais longa que eu tenho na minha vida hoje. Não, desde a época do estágio, né? Desde a época do estágio com a execução fiscal. Chegou a entrar no cofre, o pessoal fala na fazenda pública aqui do prédio aqui do Rio, tem um cofre ali, né? Pelo menos eu já vi algum... Aqui, na Fazenda Nacional? Aqui? Não, na Fazenda Nacional. Também tem, parece, né? Que era o prédio do antigo Banco Central, se eu não me engano. Não sei, cara. Mas aqui na vara de fazenda, 11ª vara de fazenda pública, aqui do TJRJ. Ah, do TJ. Não. Tem um cofre ali dentro, cara, que fica... O cofre eu não cheguei, mas eu cheguei, frequentava, né, diariamente, assiduamente, o prédio histórico ali da Procuradoria da Fazenda Nacional. O prédio aqui no centro do Rio, né, é um prédio muito bonito, prédio histórico, antigo prédio do Ministério da Fazenda, salvo engano. E era outra época, né? Os processos ainda eram físicos, não havia digitalização e as execuções fiscais já eram um processo, né? O tipo de ação que tinha um volume muito grande de processo. E aí começou o meu interesse nesse tema e permitiu depois, né? E aí a vida foi passando, me formei na faculdade, fui trabalhar na advocacia, no escritório particular, né? Advocacia privada. Deu tempo, pô? Você já Deu tempo. Você é muito novo, cara. Deu tempo, atuei por aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos, no escritório. Depois tive a oportunidade de atuar, e aí fui passando por vários institutos, né? Passei pela residência jurídica da UERJ, fiquei lá só 1 mês, passei pela FINEP, que é uma empresa pública federal, fiquei 9 meses na Advocacia Geral da União como procurador federal, até tomar posse em 2004 como juiz federal. E além dessas atividades profissionais práticas,
eu também venho atuando como professor de direito tributário, de processo tributário, aí também desde 2004, né, e mais especificamente, mais fortemente, a partir de 2006, e atuando tanto na preparação para concursos públicos, aulas em curso de pós-graduação, e tive o prazer de encontrar vários amigos depois também, né, vários colegas de direito tributário, na UERJ, no âmbito do mestrado, do programa de pós-graduação em direito da UERJ. Então foi também um grande orgulho que eu tenho ter feito esse mestrado na UERJ, que é uma instituição de excelência, né, e que merece também o nosso respeito. Então lá na UERJ eu tive a oportunidade de retomar estudos sobre execução fiscal, e foi bom porque eu pude aliar um pouco a parte teórica com a parte prática, porque também desde 2013 eu venho atuando como juiz titular de uma vara que é especializada em execução fiscal. Muda muito, né, a visão, né, de quando você está estudando, quando você está atuando na prática e depois que você tem uma visão muito teórica, né, você começa a olhar a prática de outra forma. Né? Mas eu percebi isso também quando eu fui fazer a UERJ, essa visão. Ô Rogério, você sabia, eu vou contar aqui, confessar uma coisa aqui que o pessoal não sabe. Quando eu tomei posse como analista judiciário do Distrito Federal, trabalhei com o Érico. Olha só. O Érico tomou posse em 2004 como juiz federal, eu tomei posse como analista judiciário, a gente trabalhou junto. Mas Érico... fala a verdade, o Júlio era um bom analista ou ficava de migué? Eu trabalhei com o Érico e com o Érico. Ficava direitinho, dava aqueles voos lá e tudo Júlio mais. Ficou pouco tempo, né, Júlio? Fiquei pouco tempo, mais ou menos. Fiquei 4 anos ali. Não, mas que a gente trabalhou junto, acho que foi menos que eu fiquei pouco tempo. Tu ficou... Tomei posse. E aí um detalhe curioso, né? Quando eu tomei posse na Justiça Federal, eu tinha sido aprovado em primeiro lugar no concurso, então eu podia escolher as opções na capital. E aí eu escolhi uma vara de execução fiscal. Foi meio curioso, né? Ninguém entendeu por que você escolheu execução fiscal. Porque eu já tinha trabalhado com direito tributário na Procuradoria do Município, na Procuradoria da Fazenda, e quis atuar ali aí depois quem ficou muito ali foi o Eric. O Eric Navarro é que ficou muito ali na sexta vara de execução fiscal como substituto, né, do José Eduardo. Não, fui eu. Foi você? Na sexta vara fui eu. Porque os dois alternavam o Eric ali. Ficou mais na vara criminal. Depois ele foi para criminal. Tempo na vara criminal. Eu fiquei muito tempo na vara de execução fiscal, mas com idas e vindas, né? Porque como eu era do último concurso, em algumas oportunidades como juiz substituto, eu substituía também as varas federais, né, que tinham competência residual, né, tirando a execução fiscal, criminal, as varas cíveis que a gente chama na Justiça Federal. Então ficava intercalando ali, passei períodos aqui, períodos em uma vara em outra, até 2012, né, quando eu fui promovido. Em 2013, aí sim, eu assumi a titularidade de uma vara de execução fiscal. E tenho trabalhado com a matéria e entendo que a matéria é fundamental, né? A gente pode isso que eu te falar, justamente isso. O que mudou de lá para cá, Érico? Tu acha que mudou muito? Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa, Júlio, porque houve um processo de profissionalização muito grande, tanto da advocacia tributária, que de certa forma já era capacitada, competente, mas da procuradoria também, um processo de informatização, muita utilização de tecnologia, digitalização de processos, cruzamento de dados. Acho que mudou muita coisa, tanto no Poder Judiciário quanto nos órgãos públicos e também, por óbvio, na advocacia tributária, que tem que estar cada vez mais, né, melhor dizendo, olha, é verdade, né? Especializada. Dá para fazer um episódio só disso, né? A evolução, a mudança, se parar para refletir, comecei a refletir nisso aqui agora, a gente antigamente tinha aquela visão de que o grande gargalo do judiciário brasileiro eram as execuções fiscais, né? E o CNJ mesmo já colocou isso de forma muito clara, que ele tem, digamos assim, uma política pública de tentar adotar meios alternativos, né, de soluções de controvérsias tributárias, para exatamente não chegar ali e estrangular o judiciário, que fica abarrotado de uns processos que é difícil a tramitação mesmo. Digamos assim, a gente fica naquela visão do CPC, né, que na verdade as partes, apesar de adversárias, elas devem contribuir, porque é proibida a má-fé, né? Então não existe o litigante de má-fé aceito, né? Então você tem que contribuir com o judiciário. Mas, cara, a execução visa tirar patrimônio do sujeito, né? Difícil imaginar que o cara vai colar, tá aqui meu patrimônio, vem penhorar. É muito complicado. Então, tipo assim, é um contencioso arrastado, de certa forma. Né? Isso é verdade. Acho que essa é a visão da advocacia, também da procuradoria, mas acho que a visão, assim, do juiz é muito da execução fiscal como um meio, de um lado, de satisfação daquele crédito público, e de outro lado, um papel fundamental, que eu acho, do juiz ali, de proteção e garantia dos direitos individuais, né? Principalmente direitos de liberdade, livre exercício de atividades econômicas, direito de liberdade e direito de propriedade, né? Porque ali você tem expropriação patrimonial, além da necessidade de se observar o devido processo legal. Então, me parece que a função ali do Poder Judiciário é mediar essa atividade de cobrança dos créditos públicos e fazer com que sejam observados os direitos fundamentais
do cidadão. Né? E por que falar sobre execução fiscal? Né? Eu trouxe algumas anotações aqui. Tem um dado, né? A gente sempre fala em números, mas esses números sempre são impactantes. Né? A dívida ativa da União, né, segundo os dados da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em números, no final do ano de 2021, ela estava em 2,7 trilhões de reais. Créditos inscritos em dívida ativa da União. Então é muito dinheiro, né? São valores muito elevados. Você tinha, segundo os dados do CNJ, do Justiça em Números, esse de 2020, 2021, 26.832.697 execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário brasileiro. Então é a classe de ação em que mais há tramitação processual. Então não tem a menor dúvida de que é um processo absolutamente fundamental, que deve ser entendido, que tem peculiaridades, que tem uma série de regras próprias e que precisa ser resolvido porque, de certa forma, é a classe com o maior número de ações, né, que tramitam, vamos dizer assim, no Poder Judiciário brasileiro. E se nós levarmos em consideração a Justiça Federal, aí essa maioria realmente é muito significativa. Tem uma ideia de percentual, Érico, na Justiça Federal, isso é 80%, é uma coisa assim, absurda, cara. É um número alto, eu não sei de cabeça aqui agora, mas está facilmente mas essa atuação da Procuradoria de arquivar os processos ajudou, né? Porque desde 2016 a Procuradoria determinou lá por portaria, acho que é a portaria 396, para arquivar todos os processos abaixo de R$1 milhão, sem baixa na distribuição. Obviamente vai fazer a cobrança administrativa. Você acha que isso ajudou um pouco a diminuir? Você que atua muito em execução fiscal? Diminuiu bastante. Acho que diminuiu bastante. Na verdade, os números do CNJ mostram que execuções fiscais vem caindo, né, o número de distribuição, de processos em tramitação, e vários fatores contribuem para isso, ao meu ver. A atuação dos credores, né, no caso da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o maior demandante no âmbito das execuções fiscais, a informatização também, a utilização da tecnologia como meio para a implementação do processo judicial também ajudou. Além da atuação da Procuradoria, tecnologia, a especialização de varas na Justiça Federal também é uma realidade. Nós temos varas especializadas em execução fiscal na capital e mesmo no interior tem havido a redistribuição dos processos de execução fiscal para varas especializadas em atuar em processo de execução. Então, eu vejo como tendência, pelo que tem ocorrido, uma maior aglutinação, uma maior especialização da execução fiscal. E isso favorece, a meu ver, a tramitação desses processos. Sabe por quê, Júlio? Eu fui juiz de vara única, e quando você é juiz de vara única no interior, na verdade você acaba tendo que processar ao mesmo tempo processos cíveis, processos criminais, processo de juizado, processo de execução fiscal, com uma equipe muitas vezes de 12, 14, 15 pessoas. Então fica muito difícil você ter vários tipos e aí, assim, são processamentos diferentes. Um é o processamento da LEF, o outro é o processamento da lei do juizado, o outro é o processamento do CPC, o outro é o processamento do Código de Processo Penal. Então, você acaba tendo uma dificuldade de criar rotinas adequadas de processamento. Então, tem havido cada vez mais uma tendência, a meu ver, é lógico que nas varas do interior, vara única, isso ainda continua existindo, mas pelo menos execuções fiscais, muitas execuções fiscais que tramitavam no interior foram redistribuídas para juízos especializados, o que me parece uma medida adequada. Assim como a criação dos juizados também no passado ajudou um pouco que aqueles processos de menor valor fossem tratados por um juízo específico, um procedimento próprio. Né? Mas você acha que não vai aumentar o número das outras demandas, do tipo assim, porque quando a Procuradoria faz esse movimento, desde 2002 até agora, de fazer cobranças administrativas, né, porque o que ela tem feito é um retorno à fase administrativa, mandou arquivar todos os processos abaixo de R$1 milhão e agora utiliza aquele grau de recuperabilidade, né, os ratings. Né? E aí você não acha que agora o contribuinte vai começar a reclamar dessa postura da Fazenda numa atuação administrativa? Você acha que não pode surgir mais mandado de segurança, mais ações anulatórias contra atos dos procuradores, e não mais da Receita Federal, que antes desse movimento era muito mandado de segurança contra a Receita? Você acha que pode surgir mais? Sim. Você acha que... Acredito que sim, até porque hoje, a partir do momento que um débito é inscrito em dívida ativa, você tem novos meios de impugnação desse débito na via administrativa sem necessidade de ir para o judiciário. Então, o que eu percebo é que a legislação tributária incorporou para a esfera administrativa algumas medidas que eram medidas judiciais. Curiosamente, algumas que eram combatidas até pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vou dar um exemplo. A oferta antecipada de garantia na execução fiscal foi um tema que gerou muita controvérsia no âmbito do processo tributário. Chegou ao Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça entendeu cabível essa oferta antecipada de garantia, que é quando o contribuinte, antes da execução fiscal, ele vem a juiz e diz: eu já quero garantir a futura execução fiscal que será ajuizada,
E a Fazenda no passado não concordava e hoje está regulamentado e é feito na via administrativa. Então, o contribuinte intimado da inscrição do débito em dívida ativa, ele pode, em 30 dias, apresentar um pedido de oferta, ele pode fazer uma oferta antecipada de bens na própria via administrativa. Então, abre margem para questionamento, né? Porque, eventualmente, ele pode apresentar, o procurador pode indeferir, e aí, eventualmente, pode haver até uma demanda judicial sobre esse tema. Por exemplo, é cabível um pedido de revisão de dívida inscrita também. Nós já temos alguns mandados de segurança na Justiça Federal sobre o chamado PRDI. Então, o contribuinte, quando ele recebe a intimação da instituição de dívida ativa, existe hoje o pedido de revisão de dívida inscrita. Então, você faz esse pedido e ele é decidido pelo procurador. Então, nós temos também algumas novas demandas que surgem desses novos meios, né, de cobrança. Aí, eventualmente, o advogado deve tentar suspender a exigibilidade do crédito enquanto pendente de revisão lá do crédito. Na verdade, como é que você vê essa situação? Porque o PRDI não está previsto lá no artigo 151 do CTN como uma das causas de suspensão da exigibilidade. Até aproveitando para divulgar aqui, o Érico tem um canal no YouTube, um canal que tem aula de direito tributário. Verdade, Esqueci de colocar no começo, a gente vai colocar na descrição do episódio o caminho. Segue lá o Érico. E tem uma aula lá sobre PRDI que é imperdível, galera. Legal o canal do Érico. Explica para a galera aí mais desse ponto. É bom de ter uma sala de aula virtual, né, que eu chamo... Na verdade, eu não gosto nem de chamar de canal. Eu gosto de chamar de sala de aula virtual, porque hoje a gente tem a possibilidade, talvez única na história da humanidade, de poder compartilhar conteúdo, conhecimento e de interagir com a mediação da tecnologia. Então, aquela atividade que eu fazia no passado para um grupo específico de alunos, numa faculdade, por exemplo, num programa de pós-graduação, lá na própria Justiça Federal, que era necessário que a gente tivesse ali de forma síncrona, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né, no mesmo local, no tempo e no espaço. Hoje isso, graças a Deus, a tecnologia permitiu que mais pessoas tivessem acesso a interagir com outras pessoas, a ter acesso ao conhecimento. Então, eu gosto de chamar até esses canais de sala de aula virtual. Tenho lá uma sala de aula virtual com várias aulas em que a gente pode interagir, vocês podem deixar lá comentários, sugestões, críticas, enfim. E eu até gravei uma aula sobre o PRDI, porque eu achei um instituto bastante interessante e que pode resolver, que pode ajudar. Eu acho que está alinhado, eu até falei isso na aula, ele está alinhado com a lógica do próprio Conselho Nacional de Justiça, dos próprios órgãos públicos de redução da litigiosidade, tentar resolver de forma administrativa, compor de uma forma não conflituosa, não litigiosa, eventuais conflitos. Né? O PRDI vem nessa linha. O PRDI, em tese, ele como é que funciona? Você faz lá o pedido de revisão de dívida inscrita na esfera administrativa, e aí, se ele for feito no prazo de 30 dias, tem um prazo para ser resolvido, mas ele não suspende a exigibilidade do crédito, por exemplo, para fins de expedição de certidão, para outros fins. Ele não está no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Aí ele teria que fazer a oferta antecipada de garantia, que também tem uma aula lá no canal, e aí a oferta antecipada de garantia, sim. Se ela for aceita, a Fazenda vai ter que ajuizar a execução fiscal, mas como a execução fiscal vai estar garantida, aí você pode combinar o 151 com o 206 do Código Tributário Nacional e fará jus o contribuinte uma certidão positiva com efeito negativo. Mas nos mandados de segurança, pelo menos os julgados que eu tive a oportunidade de analisar, analisando a jurisprudência e a legislação, o PRDI não suspende a exigibilidade. E tem até um prazo exíguo para o procurador decidir, né? Ele tem que decidir, ele pode... Então o procurador ele acaba virando um julgador administrativo hoje. O procurador da Fazenda não é mais só um advogado que advoga para a Fazenda Pública, né? O Júlio sempre coloca essa questão. Ele também hoje é um julgador administrativo, porque ele em tese, ele deveria ser o primeiro. Na verdade, o sistema é cheio de gargalos, né? Porque o que acontece? Hoje a inscrição em dívida ativa ela é feita de forma eletrônica. Então, aquele controle de legalidade sobre prescrição, constitucionalidade, legalidade, muitas vezes ele não vai ser feito, né, manualmente pelo um procurador que analisou aquele processo antes de inscrever. Isso é feito de forma eletrônica. Então, o PRD é uma chance de dizer, olha, esse débito está prescrito, esse débito é ilegal, esse tributo já foi declarado inconstitucional, essa dívida já está paga, enfim, tem lá os argumentos, né, as razões que podem ser alegadas pelo contribuinte. Então, eu particularmente sou muito simpático, tenho falado sobre essas medidas no âmbito do processo administrativo, do âmbito do processo judicial tributário, porque elas estão alinhadas, repito, com aquilo que o CNJ determina, né, que é a busca da solução não litigiosa desses conflitos e, de certa forma, é uma maneira de resolver um problema antes que esse problema escale, né, chegue a uma outra instância que é o judiciário. Isso era muito feito no bojo da exceção de pré-executividade, né? Eu me recordo quando eu atuei em Caxias, fiquei muito tempo em execução fiscal em Duque de Caxias, que, para quem não conhece, é um município aqui vizinho do Rio de Janeiro, e eu me lembro que às vezes o contribuinte entrava com a exceção de pré-executividade para dizer que tinha feito um pedido de revisão
Só que na ocasião ali do contencioso, a Procuradoria nunca aceitava isso, né? Mas o juiz, eu lembro que o juiz pedia para ouvir, olha, vê aí se realmente procede o que ele está dizendo aqui, se tem um pedido de revisão. Na prática, acabava suspendendo a execução, porque a gente vai lá conferir, vai perguntar, às vezes ele fez um pedido lá na Receita Federal, hoje essa situação está mais estruturada, mais formalizada. Mas continua acontecendo, tá, Júlio? Porque, em última análise, nem todo mundo ingressa, né? Apresenta um PRDI na via administrativa. Hoje eu já fiz um PRDI assim, com base no direito de petição. Isso. Porque no passado era assim. No passado era assim. Ainda porque se você perder o prazo lá do PRDI, se a Receita eventualmente não aceitar, ainda assim poderia caber uma petição, né? Enfim, nas hipóteses de não cabimento do PRDI. Né? Mas era uma cobrança de ICMS, né, do Estado, e a situação agora até tem. É até importante ressaltar, né? A PFN tem lá no Regularize, acho que tem um acesso para isso, se eu não me engano, específico ali, né? Ela tenta resolver tudo eletronicamente. Quem está nos ouvindo aqui, quiser acessar o portal Regularize da PFN, tem muita ferramenta ali, novidade. O PRDI eu tive curiosidade de conhecer. Tu entrou eu lá entrei no Regularize, é muito simples, o centro no Regularize, e basicamente são campos que você vai marcando e bota lá as razões. E outra vantagem também é que se for uma coisa simples, eventualmente pode ser resolvido pelo próprio contribuinte, né? Sem a necessidade de contratar eventualmente um advogado especializado. E aí, nesse caso, era uma cobrança que o crédito tributário está sendo cobrado em duplicidade, porque ele foi constituído em auto de infração e, ao mesmo tempo, foi constituído, igual você falou, por cruzamento de dados, né? Aí, esse estava sendo constituído por cruzamento de dados, eu tinha as provas, era a mesma competência, mesmo tributo e tal, que estava sendo discutido no auto de infração, que ainda não tinha encerrado, mas ao mesmo tempo o auto de infração seguindo, conselho de contribuintes, aqui, etc e tal, e ao mesmo tempo o contador foi atualizar as obrigações acessórias, o sistema cruzou a dívida ativa. Eu cheguei aqui na dívida, gente, vamos revisar. Isso lá em 2015 não tinha nada disso, com base no direito de petição. Aí eu consegui, via mandato de segurança, até suspender a exigibilidade do crédito. O juiz, na ocasião, ele entendeu, falou, está sendo cobrado 2 vezes aqui, como é que a gente vai ficar? A gente está precisando aqui, está suspenso porque está em discussão. Era uma matéria de decadência, né? E aqui foi constituído com base em confissão, né? Que a gente gerou obrigação acessória, porque o contador pegou a auto de infração, o contador ele cumpre, ele não questiona a norma. Ele viu ali, tem que retificar as obrigações, o cara retificou, mas não recolheu o principal, porque o principal estava sendo discutido. Aí já veio a confusão. Mas, enfim, só para explicar que realmente essa autotutela, digamos, é uma autotutela, né, Júlio? A gente pode chamar de autotutela o PRDI, né? O próprio o erário ali... O que você acha isso? Porque não é bem alto, porque é uma provocação. Mas o Estado pode baixar. E funcionou, porque realmente aqui... Rogério, mas assim, isso que o Érico falou, dessa mudança da Procuradoria, até que como julgadora administrativa, para decidir lá o que o contribuinte está fazendo, é ainda uma coisa muito nova. Porque, por exemplo, você pensa no CARF, né, que é lá o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga administrativamente. Ainda se pensa aquilo como uma autotutela e não como se mistura a autotutela. É a Fazenda que está dizendo que o crédito tributário é ilegal. Aí lá no voto de qualidade, o empate do voto de qualidade fica lá decidindo que o contribuinte tem razão no empate. Aí chamam aquilo de autotutela, mas a gente tem que perceber que não está mais assim. As coisas estão migrando para trazer aquela experiência do Poder Judiciário, de como se julga judicialmente, para dentro do âmbito administrativo. Então você não pode mais ver aquele processo administrativo como uma autotutela, é a Fazenda revendo os seus atos. Não é mais. Ali é um contencioso administrativo. Não sei se vocês percebem essa forma. Qualificação da natureza jurídica do PRDI, em bom tempo. Aí o PRDI vai virar isso. Na verdade, você uma autotutela ou um contencioso administrativo? Você pode gerar ali, não contencioso, porque é o contribuinte pedindo e vai ter o procurador, entre aspas, julgando. E aí o contribuinte não concordando, ele vai levar isso para o judiciário. Mas ali no CARF é diferente, porque você tem julgadores que são do âmbito privado, né, que são representantes dos contribuintes, e você tem a Fazenda. E o empate não poderia encerrar ali a discussão, teria que levar ao judiciário. Eu acho assim, Júlio, eu acho que essa discussão ela é importante, teoricamente, mas o mais importante é que o problema seja resolvido na prática, né? Então, o que eu vejo? A inscrição em dívida ativa, ela é o ato que importa um controle de legalidade daquele débito. Então, acho que o PRDI ele é uma oportunidade, ainda que por provocação, de que seja exercido esse controle de legalidade que eventualmente tenha passado por algum filtro na hora da inscrição em dívida ativa. Então,
por exemplo, o contribuinte, na verdade, embora ele provoque, em última análise também está dentro desse controle de ilegalidade, que, a meu ver, aí é a minha opinião, pode ser feita a qualquer tempo. Acho que se a Procuradoria detecta hoje que o débito é inconstitucional, ilegal, ou que foi pago, ou que há alguma nulidade, acho que essa autotutela, esse autocontrole dos débitos, a meu ver, né, dentro do princípio da moralidade, da ideia de colaboração, ele tem que ser feito. Eu não consigo trabalhar com a ideia de que no processo tributário os agentes públicos vão atuar com uma lógica adversarial. Ali me parece que a lógica tem que ser muito de cobrar o que é devido e de cancelar, de extinguir, de não cobrar o que não é devido. Mas enfim, mas é uma visão muito filosófica. Não, mas a lei manda isso. Professor aqui de não, a lei manda. Não, os próprios pareceres da Procuradoria mandam, está prescrito, você tem que reconhecer a prescrição. Você não vai ficar querendo teses para não reconhecer a prescrição. Não precisa nem o contribuinte provocar. Se o procurador pega os autos e vê, não, está prescrito, está prescrito, está prescrito. O procurador não exerce atividade vinculada, tá certo? Não, exerce. Tem pareceres vinculados, súmulas vinculantes. Até o judiciário também tem súmulas vinculantes. Sim. A gente... Mas vinculado ao lançamento, igual fala o CTN do agente, que eu falo agente de arrecadação, está falando o auditor. Não, porque quem faz o lançamento é o auditor fiscal que faz o lançamento tributário. Né? Ele está vinculado, ele tem que constituir o crédito, a não ser que tenha um parecer desautorizado. Mas ele não pode constituir também um crédito que já decaiu. Se ele constituir errado, ele também pode corrigir, né? Cara, hoje tem um problema. Se isso tudo chegar ao judiciário, os honorários hoje estão altíssimos. Uma ação, um crédito tributário que era para ser cobrado de 100 mil e vira 10 milhões e foi cobrado errado, os honorários vão incidir em cima disso aí. Então, isso está sendo discutido, a questão dos honorários. Então, hoje existe todo um cuidado internamente da Procuradoria, da própria Receita Federal, de não constituir créditos tributários que não têm rigidez. Né, não tem rigidez. Então, isso é muito comum dentro da Procuradoria. Quando a Receita Federal envia para a inscrição de dívida ativa, a Procuradoria tem uma dívida ativa da União, que é um setor, para dizer, não, isso aqui está prescrito, devolve para a Receita Federal. Ele não vai ser ajuizado a execução fiscal. A Receita Federal tem que cancelar lá no registro dela. Em tese, o PRD é melhor para a Procuradoria do que para o próprio contribuinte, em termos financeiros. Né? Sem dúvida, mas eu acho que a tecla é essa. A tecla a gente tem que empoderar realmente a autotutela. Quer dizer, ele acaba porque não vai ter, eventualmente, os honorários devidos no processo judicial. Né? Então essa é a questão, Érico. Você vê o PRDI, assim, lógico, que existe o PRDI, então o contribuinte, em tese, poderia avisar, olha, a Procuradoria está prescrito aí. Mas ele fala o seguinte, não, mas eu quero ir para o judiciário. Você acha que não tem aí uma reflexão, por que o contribuinte foi ao judiciário se ele poderia ter avisado a Procuradoria? Não tem alguma reflexão aí dizendo de estratégia, ou de má-fé, ou então de... O contribuinte tem um elemento que ele poderia fazer o PRDI, mas ele opta por entrar em juízo. Tem um princípio de direito disso, agora que eu esqueci o nome, que um princípio geral de direito, que é você não se valer da própria torpeza. Venir contra factum próprio? Isso, também, venir contra facto próprio também. Se você poderia mitigar o seu prejuízo, por que você aumentou indo para o judiciário? Bom, vamos por partes aí, né? Eu acho que o PRD é muito novo ainda. Se fizer uma enquete, eu acredito que muita gente nem conheça né? Esse instituto, e aí cabe à Procuradoria. O meu objetivo também, né? Criar conteúdo, compartilhar conteúdo. Verdade. Enfim, para que a gente possa aprender juntos. Então, eu acho que muita gente não conhece, não usa o PRDI. Nessa parte estratégica, aí eu acho que tem que ser corrigido, eventualmente, se for o caso, pela legislação, né? Acho que não cabe ao judiciário. Você acha que o contribuinte continua com a opção, né? Ele pode escolher se ele quiser. É lógico, senão Mas nem toda matéria, Júlio, que o contribuinte pode, pelo menos eu penso dessa forma, né? É sujeito ao PRDI. Por exemplo, quando eu te falo, eu milito em execução fiscal de ICMS, que você é outro planeta, cara. ICMS, sabe? PRD é para a Procuradoria. No Maranhão. Lá no Maranhão, você pega o processo constituição de crédito tributário, aí do nada vira de uma folha para outra, aparece o nome dos sócios ali, parágrafo sequer, nada, tentando responsabilizar o sócio. Por que o sócio sendo responsabilizado? Qual foi o excesso de poderes, a confusão patrimonial? Nada. Quando vai para a execução fiscal, vai em nome de todo mundo, né? Aí o cliente liga desesperado. Rogério, apareceu aqui não sei o quê. O caso lá do Maranhão. Não adianta entrar com a PRDI nisso. Não adianta. Tem dois pontos relevantes. Mas o que ele está falando da PRDI, que o Érico está falando, é um instituto que foi criado, né? Formalizado em portarias, em regulamentos. Você tem uma orientação lá interna sobre os pedidos de revisão de débito. Mas eu acho que a União Federal, e até isso que o Érico comentou de expandir, de mostrar que isso existe, é que a União Federal ela é uma influenciadora dos poderes estaduais e municipais. Então, os poderes municipais e estaduais costumam copiar a legislação federal que já está bem estruturada, já está bem debatida, bem formalizada. E essa questão do PRDI, eu não sei se vai acabar gerando aquela discussão, você está me obrigando a entrar
com processo administrativo, Prévio, se eu né? tenho acesso ao judiciário. Mas o mundo mudou, o judiciário está congestionado, o judiciário quer trabalhar, o STJ criou aí quase que uma repercussão geral. Érico, você extinguiria por falta de interesse de agir se o cara não pudesse... Eu não vou falar sobre casos concretos, né? não vou Até falar porque- Extinguiria, falei em tese. Agora, não, mas em tese, o que eu posso falar em tese? Em tese, realmente, essa questão da condição da ação, ela foi analisada pelo STJ, pelo STF, naqueles casos de benefício previdenciário, e se colocou a necessidade de ir previamente à via administrativa. Mas isso em tese, analisando a jurisprudência do STF e do STJ, isso não tem sido colocado e não é colocado pelos julgados que tratam do tema como requisito para você ir para o judiciário. Então, se houver um auto de infração, em tese, de acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, o contribuinte sequer precisaria dar início a uma impugnação administrativa. Ele poderia já impetrar direto o mandado de segurança, ou ajuizar uma ação anulatória. É claro que isso tudo é muito novo, né? Essa questão dos honorários aí é uma novidade do CPC de 2015, que mudou a questão do julgamento por equidade, o tema 1076 do STJ. Então, óbvio que isso vai repercutir nas escolhas. Mas, por hora, pela jurisprudência do STF e do STJ, o contribuinte não é obrigado a ir à via administrativa para somente após ir à via judicial. Mas acho que tem dois pontos que são importantes de análise, que é o seguinte. O primeiro é que essas medidas administrativas, elas vêm muito numa lógica de desafogar os processos do Poder Judiciário. Na verdade, a justificativa dada pela Procuradoria da Fazenda, quando criou o regime diferenciado de cobrança dos créditos tributários, foi muito da própria Procuradoria, dos órgãos públicos, assumirem um protagonismo, vamos dizer assim, na cobrança desses créditos. E não jogar tudo para o Judiciário, e muitas vezes de qualquer jeito. Então, eu acho que todas essas medidas elas vêm numa linha ideológica, no sentido, não, vamos assumir, e aí a gente precisa criar meios na via administrativa que garantam, de certa forma, o direito da pessoa poder vir aqui à via administrativa, em vez de ir ao Poder Judiciário, por exemplo. Só que tem dois pontos muito relevantes aí, né? O primeiro ponto é que nem sempre os órgãos públicos estão preparados para essa demanda. Então, nós temos problemas, por exemplo, relatados em números, por exemplo, na Receita Federal, da dificuldade de analisar compensações, restituições administrativas, muitas vezes não consegue fazer no prazo. Por quê? Porque houve um aumento muito grande. Então, ao mesmo tempo que a Procuradoria tem que divulgar essas novidades, por outro lado, ela tem que estar preparada institucionalmente para receber e processar esses pedidos a ponto de valer a pena para o contribuinte. Não, eu prefiro resolver no PRDI. Então, vai ter que circular com a Fazenda e a Fazenda voltar para a Procuradoria, né? Certamente deve ter um trâmite. É possível. Não é isso, é porque... Lá, né? Não, isso que o Érico está falando da capacitação da administração tributária, da eficiência dela chegar interna, 1 milhão de pedidos de não vai PRDI. ter como, cara. Não tem concurso desde 2015 na Procuradoria da Fazenda. Então você vai criar um instrumento para o procurador virar o julgador administrativo, você não adianta, não vai dar. Vai ter que ser por botão, vai ter que ser por jurimetria, né? Que agora, hoje em dia, o judiciário também está. Esse é um ponto importante, né, Júlio? E aí, o que eu acho, né? Falando aí da minha opinião. Eu estudei bastante essa questão dos números, da cobrança dos créditos tributários no meu programa lá de mestrado, na UERJ. E o que eu percebi na época, isso quando eu defendi, o meu trabalho foi em 2018, então eu estava usando números ali de 2015, 16, 17, que havia uma tendência muito grande de aumento do valor dos créditos inscritos em dívida ativa. Essa era uma tendência. Eu explico lá no trabalho por que essa era uma tendência. Era muito fácil verificar essa tendência. Bastava você analisar as autuações da Receita Federal, o tempo que demorava para a Receita Federal concluir os processos administrativos, a quantidade de créditos que eram extintos. Então, quando você fazia essa comparação ano a ano, você via que a dívida ativa estava subindo, eu não me lembro o número agora, mas é como se fosse cada ano aumenta 200 bilhões, vamos dizer assim, a dívida ativa. Por quê? Porque o que está entrando de créditos novos é maior do que está saindo, historicamente. E aí você tem o CARF ainda também, que em 2017, salvo engano o último número que eu usei lá no trabalho de 2017, já tinha algo em torno de 600, 700 bilhões de créditos ali pendentes de julgamento. Então hoje, esse número atualizado já está na casa de mais de 1 trilhão. Então hoje o CARF tem mais de 1 trilhão de reais de crédito tributário pendente de julgamento. Então o que está acontecendo é o seguinte, houve uma tentativa de resolver os processos judiciais, principalmente aqueles que tinham um rating pior, que não tinha chance de cobrança, que foram arquivados, que as execuções estão sendo extintas. Isso começa a dar resultado agora, né, porque precisa de 5 anos para
Eu sempre falo isso com a equipe que eu trabalho, né? Quando a gente assume a vara de execução fiscal, você só pode esperar resultado em 5 anos. Né? Claro que tem as medidas que você já pode adotar, mas tem que começar a processar para verificar se há bem, se o devedor existe, não existe. Isso vai ser suspenso e aí daqui a 5 anos é que vai ter eventualmente a prescrição intercorrente. Então, o que acontece, a meu ver, é que há uma tendência hoje muito clara, que já era no passado, isso não foi. 2 coisas acho que não foram atacadas, a meu ver. Em termos falando aí como um analista da cobrança dos créditos tributários na pesquisa que eu fiz no meu trabalho de pós-graduação. 2 coisas eu achei que não foram bem atacadas. Primeiro, não houve um cruzamento efetivo de dados dos processos judiciais. A Procuradoria se preocupou muito em analisar os dados do devedor no que diz respeito às pesquisas que ela tem acesso na via administrativa, mas muitas vezes não fazia o cruzamento dos dados judiciais. Eu até tentei fazer esse trabalho, né? Faço até hoje, de certa forma, lá na vara, mas isso é limitado, é pontual, porque às vezes se tem, por exemplo, lá na minha vara eu cheguei a ter, contra um mesmo devedor, 52 execuções fiscais. Então, os pedidos muitas vezes eram feitos de forma incoerente, contraditória. Então, você está pedindo redirecionamento num caso, no outro você já tem informação que já morreu. Porque não vai para o mesmo no procurador. No outro você está pedindo citação, porque nem sempre vai para o mesmo procurador, era por final, né, salvo engano. E nem sempre essa informação possivelmente não é incluída no sistema da Procuradoria. Né? Talvez isso fosse resolvido botando uma informação no sistema, do devedor já falecido conforme processo número tal. E esse CPCA já faleceu, então não vou pedir para citar naquele endereço. Esse endereço não foi diligenciado já 10 vezes, não foi localizado. Então, isso eu acho que é um caminho ainda a ser feito, o próprio judiciário. Perda de recursos, né? O oficial de justiça ir lá 10 vezes no mesmo lugar. No mesmo lugar, então assim, a gente começou, por exemplo, lá na vara a gente faz, de certa forma, algum controle, mas é pontual, é específico, não é uma realidade aplicada a todo o Poder Judiciário brasileiro. E um outro ponto interessante que eu acho que falta é o seguinte, vai ter que ser feito um trabalho na esfera administrativa, porque esse gargalo judicial, as execuções, de certa forma, vem reduzindo, mas na via administrativa o que você percebe é um aumento cada vez maior do estoque em valor dos processos administrativos que estão pendentes de cobrança. E isso, em algum momento, vai ter que ser resolvido. Então, assim, você tem hoje, como eu disse, né, só no CARF, mais de R$1 trilhão de créditos pendentes de julgamento, sem contar o que está na Receita Federal. Então, em algum momento, isso vai chegar para a inscrição em dívida ativa. Talvez não esse valor todo, talvez alguma parte seja cancelada, mas parte desse valor vai chegar. Se chegar a metade já é muita coisa. Se chegar a metade já é muita coisa. E aí isso vai chegar... Já chega com as ações anulatórias também, né? Dos contribuintes. Isso vai chegar no Poder Judiciário ou não. Enfim, aí a gente tem que ver. Então tem que ter esse trabalho agora de como resolver na esfera administrativa esse gargalo. E isso piorou muito com a pandemia, né? Porque com a pandemia não houve julgamentos presenciais, limitação de valor de julgamentos na esfera administrativa. E se você pegar historicamente os dados e valores daquilo que vem sendo julgado pelo CARF anualmente, os anos de 2021 e 2022, você vê uma queda do volume de valores de processos julgados pelo CARF. Então, isso vai gerar esse gargalo. Então, eu vejo um desafogo do judiciário por uma parte, mas, por outro lado, a via administrativa e a Receita Federal, a Procuradoria vão ter que estar preparadas para trabalhar com esse estoque da dívida. E por que isso é importante? O que isso tem a ver com direito? Por que eu fui estudar isso? Porque isso tem a ver com os valores. Quando a gente discute tributação, a gente está discutindo justiça, isonomia, capacidade contributiva. E quando a gente discute cobrança dos créditos públicos, eu até quis colocar de uma forma muito clara no meu trabalho, a gente está tratando de... A gente tem que ter uma cobrança eficiente. Por que a cobrança tem que ser eficiente? Primeiro, para desonerar logo aquele contribuinte que está sofrendo uma cobrança indevida. Quanto mais rápido, às vezes, o contribuinte se livra daquele problema que é indevido, melhor para ele. E, por outro lado, se a cobrança é ineficiente, não adianta discutir reforma tributária, não adianta capacitar os órgãos, não adianta a Procuradoria atuar de uma forma competente se no processo judicial a cobrança não funciona bem. Então, o processo judicial, de certa forma, está sendo endereçado, a meu ver, está sendo resolvido. Cada vez está melhor a cobrança na via judicial. Os créditos que estão sendo cobrados são créditos com mais chance de recuperação. A Procuradoria vem adotando uma lógica hoje mais de cobrar aquilo que tem chance de êxito. Mas você ainda tem um estoque muito grande na esfera administrativa, que é crescente, e você tem também, para concluir nessa exposição, essa necessidade da eficiência, porque não adianta você aumentar a carga tributária, você discutir reforma tributária, se você não cobra aquilo que é devido por quem deve. Porque senão, em última análise, você vai cobrar mais de quem já paga, né? Só de quem já paga. Então, são problemas, eu acho que isso tem a ver com o princípio da eficiência, que é um dos princípios que estão lá no artigo 37, e a cobrança ela tem que ser eficiente para justificar até o fato de você cobrar. Porque quando a cobrança não é eficiente, quem paga espontaneamente acaba pagando e quem não paga acaba
recebendo o bônus, aí, vamos dizer assim, do não pagamento dos tributos. Então, eu não sou fazendário, também não sou pró-contribuinte, acho que como professor... acho que como professor você tem que adotar uma lógica de não ser fazendário, nem pró-contribuinte, tentar analisar o sistema. Você não tem um viés que atrapalhe a sua análise. E como juiz, mais ainda. Então, me parece que a lógica ideal de um sistema tributário é um sistema que seja justo, embora a palavra justiça seja muito aberta, mas que, por outro lado, seja um sistema em que quem não deve não precise pagar e nem sofrer cobranças indevidas. E quem deve tem que buscar conformidade, buscar ajustar ali, buscar regularizar a sua situação fiscal. Então, acho que o Poder Judiciário ele acaba atuando muito como um órgão que vai, como um poder que faz esse controle, né? Bom, se não deve, esse contribuinte tem que ser exonerado dessa dívida o mais rápido possível. Porque também, às vezes, fica 10 anos na Justiça, 12 anos não é o ideal. Então, a Justiça está se aparelhando, a meu ver, para isso, está se aperfeiçoando, está se especializando, está investindo. E eu vejo os órgãos públicos também. Então, é verificar o contribuinte como, entre aspas, né, como o usuário final daquele serviço, como o consumidor, né, como o cliente, vamos dizer assim, como o cidadão, a empresa, a pessoa física, a pessoa jurídica, é o cidadão que está ali buscando uma situação de regularidade. Não pode ser tratado como um marginal ou um bandido, é um cidadão que está usufruindo um serviço público, tanto no Poder Judiciário quanto na via administrativa. E agora, se ele não está numa situação de conformidade, aí tem que se sujeitar àquilo que a lei impõe, observado sempre o devido processo legal. Esse é um problema que eu vejo, assim, Érico. Não sei como é que você vê isso, mas também você falou que a gente tem que ver o contribuinte como um usuário, um cidadão que está ali usando o serviço público, mas existem contribuintes e contribuintes, né? Uma discussão que ainda não vai ter fim tão cedo agora é a ideia de devedor quanto mais. Como que a gente vai tratar um contribuinte que realmente está sendo injustiçado do contribuinte que está se valendo da execução fiscal, da morosidade? Eu não vou entrar nem com o PRDI porque eu vou ganhar 10 anos ali na execução fiscal. Como é que a gente diferencia o contribuinte que quer resolver o problema do contribuinte que quer postergar o problema porque ele sabe que é mais vantajoso para ele manter o dinheiro em caixa e postergar esse problema? Como é que você lida com isso? Não, devedor quanto mais é um instituto muito específico. Quando a jurisprudência analisou essa questão do devedor quanto mais, a gente tem que tomar cuidado, porque o devedor quanto mais não é aquele devedor que deixa de pagar um determinado tributo. É uma figura que tem uma natureza jurídica muito própria. O devedor quanto mais geralmente é caracterizado naqueles setores em que você tem uma alta concorrência, uma baixa margem de lucro, e você cria uma estrutura societária em que você pratica todas as operações, geralmente já sem pagar nenhum tributo, para obter a vantagem competitiva da sonegação e, em última análise, a pessoa jurídica, e nem as pessoas físicas que estão ali como sócios vão ter nenhum bem que viabilize a satisfação do crédito. Então, é toda uma estrutura já montada para fraudar a legislação tributária. E o devedor quanto mais é péssimo para o sistema e para os outros contribuintes, porque, em última análise, é como se o contribuinte tivesse um concorrente que não está em conformidade com a legislação e está obtendo uma vantagem concorrencial, competitiva, comercial com isso. Então, ele já incorpora essa vantagem no seu modelo de negócio e já pratica um preço prevendo que não vai adimplir essas obrigações. Então, óbvio que ele causa um prejuízo para quem está numa situação... A nível concorrencial, né? A nível concorrencial. Mercado disfuncional, né? Existem vários projetos, existem algumas regulamentações do devedor quanto mais, se não me engano, no estado da Bahia, em alguns estados existem projetos de lei na área federal para regulamentar, e aí é óbvio que esse contribuinte, não, a meu ver, ele tem que ter, pela legislação, um tratamento específico, e a legislação vem buscando isso. Agora, o problema, esse é um problema. O outro problema é o problema da questão do judiciário compensar. E aí é um problema sistêmico que é muito peculiar do Brasil, né? E, a meu ver, está diminuindo também. Mas era aquela questão de valer mais a pena você, eventualmente, rolar uma dívida na justiça do que, eventualmente, pagar ou ter que buscar um empréstimo ou um meio para fazer aquele pagamento. Mas eu acho que isso está mudando, né? Minha visão é uma visão positiva, prospectiva. Mas, claro, você pode ter aquele contribuinte que está usando a execução fiscal como meio de postergar o pagamento, porque ele está pagando ali uma dívida com juros Selic, né? Está pagando uma dívida ali com juros Selic, de repente espera vir um parcelamento, espera vir alguma norma que o beneficie, e mesmo que não venha, ou mesmo que ele não espere, ele está postergando pagar o mais à frente possível, porque é melhor ele ficar com aquele dinheiro do que pagar aquela dívida. Então, geralmente isso se resolve de várias formas, né? Em termos de análise do sistema tributário.
analisando em tese. Uma das formas é tornar essa ida ao judiciário, seja pela fazenda, seja pelo contribuinte, seja como demandante, seja como demandado, algo que, se você tiver errado, tem um custo que não compense. A partir do momento que o judiciário compensa, aí esse problema ele vai se instaurar. E, a meu ver, também é difícil ele ser resolvido pelo próprio judiciário. A gente vai ter que ter uma solução sistêmica também. Eu me lembro muito dessa discussão quando eu advogava, né? E eu tive tempo de advogar por um ano e meio, e você tinha as concessionárias de serviço público, se dizia muito isso. Vale mais a pena ser condenada e recorrer e esperar no juizado até que haja o trânsito em julgado para pagar aquilo corrigido pelos juros do judiciário, do que eventualmente, numa época de juros altos, do que eventualmente fazer um desencaixe de caixa para ir pagando a condenação. Então é um problema. Esse problema não pode, a meu ver, tem que ser corrigido com um sistema de estímulos, incentivos, muito com análise de economia comportamental, aí sim, né? Mas eu acho que está mudando. Eu acho que essa questão dos honorários para a Fazenda Pública traz aí uma perspectiva de mudança na atuação da Fazenda Pública, com o CPC de 2015, tem a 1076 do STJ, e o contribuinte que já está no judiciário, realmente ele não tem um incentivo maior para pagar, né, de certa forma, porque ele já está pagando o principal, os juros, a multa, os encargos do decreto-lei, e ali é só Selic dali para frente. Então, se a Selic está baixa, ele pode falar, não, prefiro pagar esses juros pelo Selic do que eventualmente ter que tirar o dinheiro do caixa ou pegar o dinheiro no banco para pagar essa dívida tributária. Mas aí me parece que é um problema que deveria ser endereçado pelo legislativo, pela estrutura de fiscalização, enfim. Mas ele já tem um monte de ônus também, né? Irregularidade fiscal, não tem a certidão, pode estar com o nome escrito no CADIM, não vai participar de licitação, não vai ter dificuldade de contratar com o poder público, não vai conseguir receber verbas públicas. A situação de irregularidade fiscal não é confortável, ela só é confortável para a situação para o contribuinte que já está numa situação muito desconfortável. Hoje em dia, a gente conversou isso no primeiro episódio, o Júlio falou que viu um camarada nas redes sociais falando para não pagar tributo, para usar o dinheiro do imposto para investir, que o negócio dele vai crescer, não sei o quê. Eu falei, cara, esse cara está vivendo no Brasil de 20 anos atrás. Hoje em dia, a situação não é mais tão lenta. Existe muito aparelhamento, né, hoje em dia, de bloqueio de Bacenju, de teimosinha, que agora ela fica indo e voltando no sistema o tempo todo. Tem hora teimosinha. E eu nem chamo de devedor quanto mais, chamo de sonegador quanto mais mesmo. O cara é sonegador, não é devedor. E eu, que advogo para muitos empresários, eu fico dentro dessa fazendo uma reflexão, Júlio, sobre o que você colocou. A própria Receita Federal, ela coloca no site dela, é público isso, né? Que ela usa a lei de Pareto para poder buscar eficiência na administração fazendária dela. Ela pega 80% da força dela e concentra nos 20% maiores contribuintes. E os outros 80% quem paga menos imposto, né? Ou quem não está pagando, fica só com 20% da força para fiscalizar. E eu tenho clientes, por exemplo, que são setores assim que são commodities, né? E o cara fala, Rogério, não adianta. Eu estou aqui com a minha empresa, estou uma empresa ali a 800 metros de mim, que o cara emite meia nota, compra meia nota, eu sei. Ninguém vai lá fiscalizar. Agora, a minha empresa tem 500 funcionários, tem um outdoor gigante aqui, cara, toda semana um auditor aqui me olhando, me enxugando gelo. Que eu tenho aqui, é Big Four me olhando, todo mundo me olhando. Agora, aquele ali que vende o produto que eu vendo com meia nota, ninguém vai lá. Então, tipo assim, eu até queria ver um exemplo, de repente. Tá ganhando mais, né? Ele é aquele tipo de devedor, o cara se sente refém da própria dinâmica, né, de fiscalização. Que a Receita Federal. Chorar. Não tô chorando, não, gente. Então, tipo assim, seria legal que a gente pegasse um período, a Receita Federal mudasse. Não, vamos fazer a lei de Pareto invertida. Vamos pegar 80% dos auditores para olhar quem não está pagando ou quem está pagando com meia nota. Porque o cara está pagando com meia nota, mas está comprando, às vezes, um carro fora da capacidade dele. A Receita Federal não está cruzando como poderia, porque ela está focando naquele cara que mas aí Júlio, vai cair na eficiência. O Brasil isso é crônico. Quanto mais você paga imposto, mais você é fiscalizado. Para que tem delegacia? Tudo bem se é fiscalização fosse uniforme. Tudo bem, é uniforme. Mas não consegue ser, porque a própria Receita Federal usa esse modelo. Rogério, mas não tem como ter um fiscal para cada empresa desse país. Como não tem como ter um juiz federal para cada processo de execução fiscal, não tem como ter um procurador para cada... Eu não sou contra a lei de Pareto, eu só acho que assim, poderia alternar, né? Vamos pegar esse quadriênio, vamos fazer lei de Pareto. Do quadriênio seguinte, vamos fazer lei de Pareto invertido para dar uma saneada. Vamos pegar esse pessoal que é quanto mais, que não está pagando, que eles têm, e vamos passar o raio-x, fechar a empresa do cara, suspender. Tem instrumentos para isso. Falar que a gente não tem arcabouço, tem. Não, assim, os números são muito impactantes, né? Por isso que é importante os dados, né? Geralmente, a maior parte da dívida ativa cobrada, por exemplo, no judiciário está concentrada no número muito pequeno de grandes devedores. Esse processo no CARF, por exemplo, que eu mencionei, se você focar ali nos grandes devedores, você resolve 80% desse processo com 80%, 90% desse processo com uma quantidade mínima de julgamentos comparado ao total de processo. Até escrevi de forma um pouco
assim, livre, né, no meu trabalho, falei assim, talvez fosse melhor que se anistiasse todos os débitos abaixo de 1 milhão ali. De 1 milhão na via de 1 milhão, não lembro se era 1 milhão, mas tinha os valores ali, né, os processos por valor, e a conclusão, assim, acho que, salvo engano, eram 833 processos que representavam, sei lá, 80, não sei os números, mas era muito grande, assim, 1.000 processos que representavam quase 80% dos valores cobrados. Não era melhor anistia todo mundo aí abaixo de um valor e vamos concentrar. Só que isso, você tem razão, porque existe um outro ponto que também é necessário se analisar na via administrativa, que é o chamado risco moral. Então é óbvio que, se eventualmente eu sei que se eu não pagar, não vai acontecer nada, eu não vou ser fiscalizado, se eu for fiscalizado, o débito vai ser cancelado, por análise de eficiência, eu caio no risco moral de incentivar, mais uma vez a questão comportamental, de incentivar um comportamento equivocado por parte do uma multiplicidade de comportamento. E ele sabe, ele conta com essa ineficiência. Então, para ele é legal ficar ali, aí bota uma empresa no Simples, nome de 2 funcionários, começa a faturar ali 8 milhões e tanto, escamoteando ali a base de cálculo, mas a Receita Federal não olha, porque ela está olhando o cara que está pagando. O Rogério, ela fiscaliza quem paga. Aqui em defesa da administração tributária, é só ele ir lá no canal da Procuradoria e denunciar. Porque hoje em dia a Procuradoria, para quem não sabe, tem lá no site dela... Tem um canal do Caguete lá. Uma possibilidade de fazer denúncia anônima. Olha, o fulano de tal, a empresa... Tem até um aplicativo onde você consegue ver quem está devendo o quê, assim, né? O aplicativo da PGFN, agora... Eu sempre esqueço de baixar ele aqui no celular, mas que você consegue ver se o restaurante ali é um sonegador entre aspas, mas se é um devedor ou não, e você fala, não vou comprar naquele restaurante, porque aquele restaurante eu acho assim, é um devedor. Eu acho que a gente está num período de transição. Acho que é importante reconhecer que a história, assim, a nossa vida é muito curta, né, Gui? E a gente acha que um ano da nossa vida é como se fosse uma eternidade, às vezes, e a gente está num período de transição. Por que eu digo isso? Porque hoje, com a fiscalização, com a informatização, com a tecnologia, eu até vi um post outro dia que era muito interessante, que falava assim, se você está sonegando e não foi fiscalizado, não é porque o seu sistema de sonegação é maravilhoso, ou o seu planejamento é ótimo, é porque você não interessou ainda, de certa forma, aos critérios e filtros existentes no sistema. Não sei se é verdade, mas enfim, foi um post que eu vi nas redes sociais, achei curioso, tem a ver com o que você está colocando. Mas acho que a gente está no período de transição. Eu fiquei muito surpreso esse ano, ao fazer minha declaração de bens e rendimentos, como já estava quase... Realmente a gente está chegando num ponto que ela já estava quase pronta. Inclusive teve informação que eu tive que corrigir, porque estava equivocada, né, como tem que ser, e tinha informação que nem eu ia colocar, eu tinha esquecido lá uma despesa. Uma aula, né, que você deu e você não lembra. Não, era meu favor. Era uma despesa de saúde lá, uma nota fiscal, porque eles já cruzavam os dados das notas fiscais eletrônicas de serviço, já cruza, já te manda pronto. Então a gente está no período de transição e me parece que talvez no futuro a gente vai reduzir um pouco esse espaço dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, para esse lançamento por homologação ficar cada vez menor e ficar cada vez mais um sistema em que a Receita Federal vai dizer, não, olha só, já tem aqui esses dados aqui, o dinheiro está cada vez reduzindo a circulação, as informações estão cada vez mais no sistema bancário, cada vez mais mapeadas, então eu acho que nesse momento ainda há margem ainda há situações como a que você está narrando, mas me parece que historicamente, em pouco tempo, a gente vai ter um sistema cada vez mais transparente, vai ser uma transparência cada vez maior e vai ficar tudo meio que... acho que no futuro talvez até acabe não, né? Mas diminua muita lógica do lançamento por homologação de que você bota ali o que quiser, a autoridade fiscaliza. Talvez a gente vai voltar para uma modalidade de lançamento de ofício, que você vai receber, olha, seu imposto de renda é esse aqui, paga isso, se tiver algum ajuste faz. Senão, talvez seja um retorno eu acho mais um outro até sistema. para resolver esse problema do quilo lá, daquele 80%, que não faz, talvez não faça caixa, né? Não, mas estou falando que a Receita Federal, ela fala que ela usa 80% dos seus auditores para fiscalizar os 20% dos contribuintes. Não é só ela, a Procuradoria também, ela tenta botar os esforços dela onde ela vai conseguir recuperar. Tanto que arquivou sem baixa na distribuição mais de um milhão. Eu estou falando pelo viés concorrencial, que a gente está falando da disfuncionalidade do mercado quando você tem uma presença de um devedor contumaz. Eu estou falando de alguma maneira, a Receita Federal é coadjuvante nesse cenário, sem perceber. É evidente que ela não... Eu estou falando o seguinte, eu não sou contra dedicar maiores esforços onde você tem maior chance de dedicando energia ter maior retorno. Isso é básico da eficiência, né? Economicidade, como aquele episódio que a gente falou de economicidade aqui, né? Só que dentro daquele critério que a gente estava falando, devedor contumaz, que de repente se a Receita Federal alternasse, né? Esse biênio agora, a gente vai focar os 80% da galera em exatamente quem está dando sinais estranhos ali, né? O cara tem uma empresa ali que hipoteticamente fatura pouco, mas está comprando um carro de não sei quanto, cartão de crédito de não sei
Hoje em dia tem como. A gente vê autodifrações assim, né? Que sai na Conju, né? Vira e mexe, o cara pega até flagrante de rede social. Mas tem um Receita patrimônio Federal em rede tem. social que não corresponde àquilo que está. Porque a empresa tem nome de laranja, ele é procurador. Não pegaram um cara de um frigorífico agora lá no Não, mas Sul? a Receita Federal faz esse tipo de mapeamento de rede social. De a gente falou sobre isso, o cara do frigorífico. Aparência de riqueza. O cara tá mostrando aparência de riqueza, mas vai chegar lá, o cara não tem. O cara era procurador do frigorífico, não estava em nome dele, né? E não pagava imposto nenhum. E ele, como procurador, agitava tudo. A Receita Federal foi em cima dele. A gente viu no Conju, né? Ou alguma revista jurídica dessa. Então, dentro desse contexto, eu acho que também é uma reflexão importante, né? Sobre essa lei de Pareto invertida, né? De alguma maneira. Agora, um outro ponto importante é essa questão comportamental, eu achei, assim, essa questão da economia comportamental. E aí a gente entra na discussão dos honorários, que é um tema também muito importante aí para quem atua em execução fiscal, polêmico. Muito tempo polêmico, foi objeto de alteração pelo Código de Processo Civil 2015, objeto de alteração agora do próprio CPC 2015, foi alterado também lá os parágrafos, objeto de tema do STJ e divergência na jurisprudência. E me parece, com essa lógica do CPC, que aí também talvez a gente tenha um espaço para melhorar o sistema, porque tem que haver cada vez mais um controle eficiente na via administrativa daquilo que se cobra para evitar encargos ou uma oneração indevida dos cofres públicos. Então, é um meio também que pode ajudar aí a resolver esses problemas sistêmicos, né? Porque, vejam, quando a Procuradoria, quando a União cobra um débito, esse débito já é cobrado acrescido do encargo legal do Decreto-Lei, que já é de 20% do valor da dívida. Então, quando você é devedor, você já sai na execução fiscal devendo 20% para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Você já sai devendo 20% de honorários, porque, segundo o STJ, esse encargo legal do Decreto-Lei tem natureza jurídica de honorários, e aí você cria um sistema invertido de recompensas, de estímulos. Por quê? Porque o contribuinte, como ele já sai devendo 20%, basicamente, dificilmente, ele aí se torna, eventualmente, pode se tornar vantajoso prosseguir na execução, pode se tornar vantajoso apresentar uma exceção ainda que sem fundamento, pode se tornar vantajoso ajuizar embargo de execução ainda que sem razão, porque ele não vai ser condenado por um custo adicional nessa medida que ele está adotando. Então, na Justiça Federal, como os embargos de execução não tem custos, exceção de pré-executividade não tem custos, e o contribuinte já sai condenado em 20% de honorários e não poderia haver uma condenação adicional, segundo o STJ, você acaba criando um sistema realmente de estímulos a uma litigiosidade. Então, talvez aqui a saída seja mexer, né, no sistema de incentivos, para tornar mais caro a utilização de medidas que não têm viabilidade. Por outro lado, o contribuinte, em relação aos honorários, agora, segundo o STJ, você tem lá os 10%, 10% a 20% e as faixas aplicáveis à Fazenda Pública. Então, para a Fazenda Pública hoje, é fundamental, e isso é bom para o sistema de justiça, a meu ver, é fundamental que seja feita uma análise para que não haja um estímulo para se alegar toda e qualquer coisa, porque tem uma discussão interessante, por exemplo, você vai lá, entende que há um grupo econômico, ou você entende, por exemplo, que vai incluir 10 sócios no auto de infração. Tem que tomar cuidado. Será que esses sócios realmente poderiam ser incluídos? Será que vale a pena demandar contra esses 10 sócios? E se esses sócios foram excluídos porque não foi observado o 135 do CTN, ou porque esse grupo econômico aqui foi uma tese muito arrojada, você pode ter um custo muito alto hoje de honorários. Então, o sistema de incentivo, a meu ver, para a Receita, ele está muito claro para a Fazenda. É um sistema, olha, tem que ter mais cautela, porque se você eventualmente incluir no polo passivo, quem não deve ser incluído, pedir inclusão, porque no passado você eventualmente podia pedir inclusão e os honorários por equidade, às vezes não havia essa preocupação tão grande. Hoje me parece que essa questão tem essa preocupação adicional para a Fazenda Pública. E a Procuradoria realmente está preocupada com isso. Ela orienta ao procurador que está atuando refletir sobre isso. Imagina uma dívida de 100 milhões. Aí você pede o reconhecimento de um grupo econômico para incluir 8 sociedades, 8 pessoas no polo passivo. Então, vamos imaginar que depois se reconheça que não há um grupo econômico. Você pode ter que pagar honorários para esses 8. Pode discutir se é rateado, se não é, enfim, é uma outra discussão jurídica, mas me parece que isso é fundamental. E isso é bom para o sistema de justiça, a meu ver. Aí não falando como juiz, falando do sistema de justiça lato sensu. Procuradoria, advocacia, magistratura, poder judiciário, via administrativa. É bom porque você não estimula condutas por meio de incentivos financeiros que eventualmente seriam inadequados para o sistema. Então, o sistema vai incluir, então diligencia,
observa, vê se é isso mesmo, Reflete analisa, ali, né, reflete. Ou às vezes é via constituição de auto de infração, que a matéria foi debatida, inclusive, né, em tribunal administrativo. Né? Eu peguei um auto de infração agora sim, de IPI, que o auditor colocou um monte de fornecedor, todo mundo como grupo, né? Mas a dívida ativa já vai chegar com esse pessoal já depois de amadurecido, se teve, se não teve. Então, e aí o sistema está, por exemplo, prestação intercorrente é um tema interessante. Então, há discussão sobre cabimento ou não de honorários quando há prestação intercorrente. Realmente. Então, o STJ tem julgados, né, falando aqui sobre a jurisprudência do STJ, tem julgados no sentido de não cabimento na hipótese de prestação intercorrente, porque não tem sucumbência e nem causalidade. A execução era devida. Enfim, esse é o entendimento. Da prestação intercorrente, então o processo ficou, daquela hipótese que o processo ficou abandonado, né? Não, então aí você vai entrar em outras discussões. Mas quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi o contribuinte da adimplente. Eu não quero, eu falando bem em tese aqui, para não entrar em nenhum caso concreto, porque tem casos concretos que eventualmente eu possa julgar sobre isso, eu não vou me manifestar sobre casos concretos. Mas falando em tese, sobre o sistema, tem julgados do STJ dizendo que não há prestação intercorrente. Mas tem julgados dizendo, se houver litígio, controvérsia, aí eventualmente pode haver condenação em honorários. Então estou comparando dois tipos de julgados. Né? Então, por exemplo, quando o contribuinte alega a prestação intercorrente, hoje a Procuradoria tem que ter mais cuidado, a meu ver. Tem ou não tem prestação intercorrente? Tem que reconhecer, né? Ali. Tem que reconhecer. Se ela resiste. Se ela resiste, você poderia ter uma pretensão resistida, uma exceção julgada procedente, eventualmente. Então, o sistema, a meu ver, ele vai se ajustando nessa lógica dos custos, dos estímulos, dos incentivos, dos desestímulos. Ele tem que se ajustar para se tornar mais eficiente. E aqui eu estou falando da jurisprudência do STJ, não estou nem falando como eu decido, porque eu decido de uma forma meio peculiar em relação a esse tema. O caso concreto é diferente, tem muita discussão aqui no TRF, então eu nem posso falar sobre caso concreto. Nem você nem eu. Então eu não falo sobre, mas falando em tese sobre o sistema de justiça, a meu ver aqui, a crítica que foi, a colocação que foi feita aqui de que o contribuinte vai usar o Poder Judiciário para rolar a dívida. Talvez seja porque a Fazenda já sai com ganho total daquele processo e depois não há uma oneração nas demais fases ou na delonga do processo. Então, tipo, uma exceção de presecutividade resistir. Por exemplo, no TJ, a exceção de presecutividade tem custas. E muitos tribunais, e muitos municípios e muitos estados, como não tem decreto-lei, muitas vezes o contribuinte pode querer pagar aquilo em vez de entrar com uma exceção ou com um desembarque, para não haver uma condenação para ele em honorários quando perder. É que na esfera federal a gente não tem isso por causa do encargo legal. Então falando assim, fazendo uma lógica da economia comportamental. Se tu falar que vai tirar o encargo legal, tu vai acabar com a procuração. Tu vai ser cancelado aqui. Eu não estou defendendo. O encargo legal está previsto em lei, é aplicável segundo a jurisprudência. Sim. O que eu estou falando aqui é uma análise que nem é jurídica, é uma análise muito assim. De comportamento. Vai estimular ou não? Por que eu vou, pensando assim, sobre essa lógica, né? Por que eu vou pagar se eventualmente eu não vou ter nenhum benefício? Né? Entendi. Se é vantajoso postergar. Tem que pagar antes de ajuizar a execução. Numa lógica da... O comportamento dele é assim, acabou o processo administrativo, perdi a tese. Porque hoje em dia, se o contribuinte perde uma tese no CARF, é porque ele tem que perder mesmo, porque o empate é dele, entendeu? Então, e ele vai ter que pagar 20% a mais. Ele vai ter que pagar 20%. Mas aí depois que já ajuizou a execução, já tem o 20%, qual é o incentivo dele para frente? Aí é só se... Incentivo aqui não é que tem que tirar o encargo legal, qual é o custo a mais, né? Na verdade, ele tem os benefícios dele, parcelamento, fazer transação, negócio jurídico processual, de repente, ali para ter um prazo maior dilatado aí para uma garantia, mas realmente o que você está dizendo é uma questão a se pensar, né? Agora, de novo, a gente está realmente num tempo de mudança, bem destacado aqui pelo Érico. Vou dar agora uma opinião aqui da advocacia tributária, que o pessoal não vai gostar, né? Que eu vou falar aqui, meus colegas. Mas hoje em dia não se usa, não tem muito essa mentalidade, sabe? De vou usar uma execução fiscal como uma maneira de postergar, ganhar tempo e tudo. Isso ainda está muito na área do contencioso administrativo, isso realmente tem. Porque o pessoal sabe que às vezes uma discussão administrativa, uma década ou até mais, né? Eu tenho um caso de 2009 que não tem decisão da delegacia de julgamento. 2009. E pugnamos, estamos esperando. Né? Aí nisso o contribuinte fica com uma sensação, eu não estou com problema, a certidão está positivo com efeito de negativa, está tudo sob controle, não tem base em julho. Agora, quando chega para a execução fiscal, hoje em dia o cenário mudou. Quando chega para a execução fiscal, o empresário ou quer parcelar, ou quer pagar, ou não, ou se ele tem realmente um bom direito, ele vai buscar alguma garantia para enfrentar mesmo o negócio, não ficar... Agora aquele papo, deixo ali porque hoje em dia tem muito mais instrumentos, né, de alcançar ali através de penhoras de recursos financeiros, né? O próprio protesto da dívida ativa já traz um grande desconforto.
Então, eu não vejo mais hoje, com meus colegas mesmo, tributaristas, assim, advogados, entre nós a gente não vê uma estratégia, vamos usar uma engenharia jurídica, o quê? Vamos empurrar esse processo. Não é mais assim. No administrativo, sim, não vou enganar. No administrativo, o pessoal, às vezes, não tem direito, inventa uma impugnação só para ganhar tempo. Impugna só para esperar o próximo parcelamento, que é uma outra patologia, que é essa coisa do governo ficar lançando um refis a cada 2 anos. 2 anos. A estatística é essa, 2 anos tem um refis. Aí acaba que o quê? Estimula exatamente esse comportamento, né? Vou esperar para tentar a sorte, né? Eu não tenho opinião formada sobre parcelamentos, né? No meu trabalho até analisei, eram muitos parcelamentos mesmo, mas o parcelamento ele acaba sendo uma válvula que, de certa forma, dá uma descompressão. Eu não sei o que teria acontecido no sistema se não tivesse tantos parcelamentos. Né? Ele descomprime. O sistema é disfuncional, não tem reforma, tem discussão, são muito tributos, tem discussão administrativa, incerteza, insegurança, tem vários problemas no nosso sistema tributário. E o parcelamento acaba, de certa forma, dando uma descomprimida nessa pressão, né? Que tá ali. A panela não explode. Suspiro, né? Tipo assim, está todo mundo cansado, vem parcelamento, beleza. E aí o cara está discutindo, acaba parcelando e resolver o problema, aí reduz o contencioso administrativo, reduz o contencioso tributário, judicial, o contribuinte acaba ficando mais confortável, acaba aquela espada de Damocles também. Eu não sei. Eu acho que é muito, né? É muito em números. Eu tinha esse número no trabalho que eu tinha feito em pouco tempo, eram mais de 100 parcelamentos assim, que vinham sucessivamente. Acho que eram mais de 100, salvo engano. Não sei, posso estar exagerando. Não, posso estar exagerando. Eu posso confirmar isso, mas eram muitos parcelamentos. Acho que acho que eu exagerei. É só federal? Só federal? Não era mais, eu exagerei, acho que eu errei. Mas eram muitos, era um número que... Tem muito parcelamento, mais de 10 eu sei que tem. Assim. Eu vou dar uma colher de cheque que realmente agora, nos últimos 2 anos, que é da pandemia, realmente justificou uma série de parcelamentos, porque aquelas empresas ficaram até fechadas e tudo, né? Mas vamos tirar esse 2020 para frente do lado, eu vi a estatística lá do Instituto, acho que o IBPT, que realmente, desde... O primeiro refis do Fernando Henrique, que era aquele que você podia até indicar um percentual do faturamento da empresa, né? Acho que foi em 96, eu acho. Até aí veio refis da Copa, outro refis da Copa. Cara, a média é essa aí, uma vez a cada 2 anos e meio, 3 anos, enfim. Tem uma média desse tipo mesmo. Mas são muitos parcelamentos, são muitos, né? Então, isso de certa forma cria uma expectativa de resolver via parcelamento, que é ruim. E por outro lado, descomprime o sistema também, né? Porque... O sistema brasileiro não é fácil, né? Acho que isso é uma premissa que tem que ser dita. Tem que ser dita. A vida não é fácil, né? Não, então, mas quando a gente analisa... Eu falei pro Júlio que eu estava Então, se a vida já é complexa, complexa, a tributação poderia ser mais simples. Não vai ser mesmo. As suas atividades. Porque uma vez eu estava lendo uma reportagem que... uma aula e uma reportagem. Tem uma aula que acho que o professor lá era um professor de economia, de banco, trabalhava com banco, enfim. Ele estava falando o seguinte, para o banco, o problema não é ter que pagar ou não ter que pagar. O problema maior é não saber. É insegurança. Porque se tiver que pagar, você vai ter que pagar isso aqui, você vai discutir e tal, mas você já vai... uma coisa agora que o que ele quis dizer foi muito assim, de forma pura e simples. Foi assim, olha, isso vai incorporar no custo da empresa, a gente vai repassar esse custo para o cliente do banco. Se todos repassarem e tal, vai virar um custo bancário ali, da operação bancária. O problema maior que ele estava colocando é da insegurança. Por exemplo, eu concedo um crédito, aí daqui a 10 anos vem uma decisão dizendo que a taxa não era aquela, que o crédito não era aquele, aí você tem que criar um passivo, tem que restituir. Então, eu acho que é muito isso, né? A gente tem esse problema também de insegurança, de incerteza. Se eu vou ao judiciário, eu não vou. Se eu for, posso ter que pagar mais, ter custos, vou ter que pagar advogado. Se eu não for, pode ser que eu não vá e o meu concorrente vá, e aí eu tenho um prejuízo com isso. Então, assim, talvez um sistema que tenha mais estabilidade, e eu acho que isso acho que esse problema não é judicial, aí minha visão, o judiciário, óbvio, né, ele tem as instâncias até haver a uniformização, mas é um problema que depende muito de uma posição muito clara, acho que, da esfera administrativa. Então, você tem discussões no Brasil que são infindáveis, né? A gente vê o que gera, quais são os insumos que geram crédito de PIS e COFINS. Não, pior, tem discussão que não é uma discussão e depois vira uma discussão. Exemplo agora recorrente que eu não sabia como explicar para o cliente. Súmula do STJ da década de 90. Não incide CMS na transferência em estabelecimento do mesmo contribuinte, né? Não tem hipótese de incidência, não tem compra e venda, né? Então você vai... Aí veio o STF, né? Enfim, alguém pediu jurisdição, o STF está certo, acho que foi o Estado do Rio Grande do Sul, se não me engano, que entrou para debater esse assunto. Aí o STF só reafirmou por unanimidade, inclusive o voto do Edson Fachin foi, eu julgo, proceder para reafirmar a jurisprudência do STJ, mas ele resolveu modular.
Modular o que não deveria modular, porque não mudou a jurisprudência. Pronto. Aí a gente tem casos no escritório que você não sabe como orientar. E agora? Porque aí na hora da modulação, criaram 2 teses diferentes, modulou para 2023, se eu não me engano. Aí estava no plenário virtual, né, um dos ministros pediram vista, aí não entrou essa modulação, mas se já tinha decisão do STJ que eu não precisava recolher, então agora eu vou ter que oferecer a tributação, aquilo que eu não tinha recolhido, que mudou para 2000. Cara, aí outro dia uma multinacional me procurou, Rogério, me explica. E era uma coisa tão simples, olha, quis o Constituinte eleger a compra e venda como fato gerador, tributação do consumo. Essa discussão é interessante. É interessante. A modulação é complicada. Não, e tem uma outra discussão. Eu lembro só para concluir, claro. Tem uma capa da Isto É, que não tem, a gente fala muito do custo Brasil, né? Essa capa fala assim, do susto Brasil. Isso não é o custo, isso é o susto. O empresário está ali com uma situação, de repente, do nada, e muda completamente o paradigma, né, Érico? Então está dentro desse contexto que estava conversando. Né? Não, então, é um ponto muito interessante, assim, é que é muito difícil decidir se é melhor uma legislação simples ou complexa. Eu não tenho opinião a respeito, falando assim, filosoficamente, como professor, pensando bem abstratamente, não estou falando sobre o sistema que existe, pensando em termos de sistema ideal como professor de direito. No seu país imaginário. Eu tenho um país imaginário. É melhor um sistema simples ou um sistema complexo? Em tese, quanto mais complexo, quanto mais regras, quanto mais normas, você tem a possibilidade de customizar um pouco mais o sistema. Se você fizer uma regra muito simplória e chapada para todo mundo, você vai acabar tendo problemas de capacidade contributiva diferentes. As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes, as situações são diferentes. Então, assim, a complexidade, muitas vezes, ela vem para permitir uma individualização da tributação e adequar essa tributação à capacidade contributiva. Só que ela traz, por outro lado, mais dificuldade de interpretação e, consequentemente, uma chance maior de litigiosidade administrativa e judicial. Essa discussão, ela é muito, a meu ver, ela é muito interessante quando a gente fala do PIS e da COFINS, por exemplo, que se discute quais são os insumos que vão gerar creditamento no PIS e na COFINS não cumulativos. Não, então vamos acabar com o PIS e COFINS, que é o que gera mais litígio na esfera administrativa, vamos criar, então, uma contribuição única que vai, um tributo único que vai incorporar o PIS, a COFINS, ICMS, ISS. A dificuldade já começa na alíquota, né? Qual vai ser a alíquota desse tributo que vai incorporar todos os outros tributos? Porque a alíquota do ISS é uma, do IPI é outra, do ICMS é outra, do PIS, da COFINS é outra. Vamos uniformizar só o PIS e a COFINS. Vai ser simples, não cumulatividade ampla, comprou, vai ter direito a crédito. Sim, mas aí o setor de serviços tem muito menos insumo do que o setor de compra e venda, de comércio. Então, o sistema, a complexidade, não é que ela é ruim. O problema da complexidade é como lidar com as externalidades, com as consequências da complexidade, que é a maior discussão sobre os temas. E aí, a meu ver, a única solução é tentando trazer o máximo possível de segurança e estabilidade para o sistema. E é difícil. E aí é difícil pelo próprio sistema, do jeito que é, porque você tem anos de discussão na via administrativa. Imagina, você pode estar com uma discussão há 8 anos na via administrativa, que é um tempo que não é absurdo para você pensar em termos de delegacia e CARF. Depois, muitos anos na via judicial, de repente vai demorar 10, 15 anos para se decidir um tema que aconteceu há muito tempo atrás. Então, isso gera, do próprio sistema, do nosso sistema, talvez não tenha, gera uma complexidade e gera uma dificuldade. E isso beneficia algumas pessoas, prejudica outras, e ora pode beneficiar, ora pode prejudicar, enfim, é difícil. Então, não vejo muito como... acho que essa discussão acaba subindo um pouco, né? A gente quer um sistema mais simples e menos justo, ou talvez um sistema mais complexo e mais individualizado. Não sei qual é a opinião de vocês sobre isso. Esse é um exemplo, a súmula 166 do STJ, né? Insegurança jurídica que já estava resolvida e tudo mais. Em função disso, vão desaguar execuções fiscais, que daqui a pouco o próprio Estado vai saber agora. Eu cobro o ICMS dos últimos 5 anos, quem transferiu antes do estabelecimento, não cobro, porque o Supremo modulou, mas é um exemplo aí que daqui a pouco chega as execuções lá, não na sua serventia, porque lá é execução fiscal federal, no caso eu não pegaria esse ICMS, né? Nós temos vários temas interessantes, né? Depois a gente pode marcar outros aí. Fazer outro episódio, né? Senão a gente já estourou o tempo aqui. Só para elencar alguns para a gente pensar, né? A defesa na execução fiscal, quando você fala das hipóteses de cabimento, decisão de executividade, defesa por meio de petição, os embargos de execução, necessidade de garantia do juiz dos embargos de execução, o efeito suspensivo dos embargos de execução. Uma coisa que está acontecendo muito, que é a liquidação antecipada
de garantias, né, execução fiscal. Que agora não é mais não é obrigação de eventualmente não há o efeito suspensivo. A própria ação anulatória como um meio de defesa, porque tem uma anomalia aí que a gente conversou até no episódio com o Carlos, né? Porque o Supremo decidiu que você não pode mais reduzir aquela matéria de compensação, envia embargos, né? Decisão do STJ. E aí ele falou com a gente aqui no episódio, né? Que ele agora não sabe o que vai fazer, porque ele tem embargos com essa matéria, estão sendo extintos. Aí você vai entrar com a ação ordinária anulatória, ter aquele entendimento que seria ter um prazo de 5 anos a contar do crédito, da Comissão do Crédito, aquela coisa toda, não sabe se vai convolar ou não. Eu estou com uma situação nessa história que a Procuradoria está defendendo que não pode convolar embargos em anulatória. Eu falei, mas como é que eu vou agora entrar com uma anulatória se o embargo já está ajuizado e o prazo passou e virou realmente essa questão de como manejar a anulatória nessas hipóteses, né, Júlio, que o embargo do devedor... Não sei, eu não vou te dar... Eu não vou falar sobre isso, não. Aqui, já está falando muito de casos concretos. Então nós temos muitas situações interessantes aí. A gente tem que marcar de novo, hein, Érico? Para a gente falar prazer estar aqui de um monte de tema, né? Verdade, a gente quer agradecer a presença do Érico aqui, reiterar o canal do Érico Teixeira. Qual é o nome do canal, Érico? Fala pra gente. Tributo e Processo. Parecido, Tributo e Processo. Tributo e Processo. Escola, Tributo e Processo. Escola, Tributo e Processo. Aí o canal do segue YouTube. Lá Vamos colocar o link na descrição do episódio. Escola, Tributo e o Instagram, Érico. O Instagram é Érico Teixeira _prof. É isso aí, @Érico Teixeira _prof. Isso. É só para seguir o Érico lá, encontrar o Érico, mandar um monte de pergunta para ele lá, mas não vai mandar pergunta de caso concreto que ele não responde. Eu não respondo caso concreto. Nem ele responde, nem eu respondo. Só quem responde é o Rogério. Pergunta de direito. É importante, Júlio, destacar isso, né, que eu optei por me manifestar, por compartilhar. Eu acho que é muito importante que quem é professor, os estudiosos, as pessoas que gostam das matérias, que elas se manifestem, que elas criem conteúdo, compartilhem, para que juntos a gente possa construir um ambiente de aprendizado, que a gente aprende junto, né? Desde que eu comecei a regravar algumas aulas, a produzir conteúdo, eu acho que eu aprendi muito mais do que eu ensinei ali, que é a chance de rever os temas, reestudar, e quando a gente está falando, a gente aprende. Então, assim, só queria destacar que nada que eu falei aqui diz respeito a nenhum caso concreto, porque eu nem posso, né, de acordo com a lei orgânica da magistratura, são reflexões que têm a ver com o meu trabalho teórico, né, que eu fiz na dissertação de mestrado da UERJ, que era sobre execução fiscal, sobre essa necessidade de se reconstruir alguns parâmetros para uma execução fiscal mais eficiente, e também sobre essa minha atividade como professor, né? Então, obrigado aí, eu tenho uma sala de aula virtual, que é o canal lá no Telegram, e estou à disposição, né, para participar de outros episódios, para continuar produzindo conteúdo, porque eu acredito que isso pode ser útil, pode ajudar alguém, enfim, e é sempre bom conversar com pessoas inteligentes que a gente vai aprendendo cada vez mais. A gente que agradece, Érico. Com certeza a gente vai fazer novos episódios, até presenciais mesmo, daqueles eventos de palestra e tudo mais, que a gente já está até organizando aí, dando um spoiler aí, que a gente vai fazer um evento aí de presencial com todos os palestrantes. Rogério, faz aí as honras da finalização. É isso aí, agradecer. Pedindo o pessoal para se inscrever, né? Quem está nos assistindo no YouTube, por favor, se inscreva no canal, deixe seu comentário também. E a gente se encontra no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado ao professor Érico aqui. E um grande abraço a todos e até a próxima.